Eu só queria ler um versículo com vocês, que é um versículo que resume um pouco de tudo que nós vamos falar aqui hoje, que está lá em Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Esse versículo é muito famoso, muito lido, já foi muito, né? E é um versículo que acho que vai se encaixar bem para o que a gente vai conversar aqui hoje. Acontece que foi o seguinte, essa semana passada aí, aconteceu um fato curioso lá em casa. A gente tem nossa rotina lá, né? Então tem dia que a Thalita vai trabalhar presencial e eu fico em casa com as crianças e tal. E num desses dias era dia de natação com o Miguel. Era uma quarta-feira. E aí ele tem a rotininha dele, né? Ele acorda e daquele jeito, né? Vai fazendo conforme vai, mas ele tem a rotina dele. Então acorda, escova os dentes, troca de roupa, arruma a cama, toma um café, vai fazer tarefa. Depois que fez a tarefa, se tem natação, se tem futebol, vai arrumar a bolsa da natação. Depois que fez tudo, aí vai brincar. Beleza, aí você tem seu tempo livre, né? Aí, ele às vezes quer inverter a ordem, né? Como, acho que só muda de endereço, né? Aí, numa dessas, ele começou a reclamar. Eu não quero fazer essa bolsa de natação. Eu tô de saco cheio, eu não aguento mais. E não sei o quê. Aí eu falei, Miguel, peraí. Você está prestando atenção no que você está falando? Aí, por quê? Você está reclamando que você tem que arrumar a bolsa da natação. Aí ele tinha sujado a chuteira no sábado, no futebol que ele faz lá com os meninos. Você está reclamando que você tem que limpar a sua chuteira. Você está reclamando que você tem que arrumar a sua cama. Aí, você já parou para pensar que você só está reclamando? Aí ele ficou assim. Aí eu emendei, né? Se você tem uma chuteira para limpar, é porque você faz aula de futebol. Você se encontra com seus amigos, você joga bola, você se diverte. Se você tem uma bolsa de natação para arrumar, é porque você tem um tempo livre no seu dia para ir fazer uma aula de natação, para encontrar com seus amigos. Olha que vida, irmão, né? Você pode passar lá no Zé Colmeia depois, pegar um salgado, vir para casa, assistir um desenho. Você está reclamando que você tem que arrumar a sua cama, cara, né? Aí, quantas crianças que a gente passa, às vezes lá no centro, na Praça do Gama, não tem nem onde cair morto, não tem um lugar para deitar. E você está reclamando que você tem que arrumar a sua cama. Aí ele parou assim, aí eu olhei, eu percebi o olhar de constrangimento nele, sabe? Quando cai a ficha, tipo assim, nossa, é verdade, né? Meu Deus. Aí ele arrumou a bolsa quietinho, não deu um pio. É impressionante. E aí o que acontece? Eu parei, naquela hora foi assim, uma lição de moral que eu dei nele, né? Mas aí me deu esse start, eu falei, cara, é isso. Às vezes a gente faz igualzinho com Deus, né? E aí a gente começou a fazer um exercício lá em casa, depois eu vou compartilhar com vocês, foi muito legal. E aí eu queria, antes da gente, né, jogar a bola para frente aí, eu queria perguntar para vocês aqui, quem passou alguma dificuldade essa semana aqui? Alguém quer compartilhar? Coisa que deu errado? Vamos lá, ó, vamos falar 3. Alguém quer compartilhar 3 assim? Não precisa compartilhar, vai. Fala assim, quem tem mais de 3 coisas que deu errado essa semana? Quem tem mais de 5? Vai ficar com a mão levantada, né? Levanta as duas. Beleza. Então, beleza, vamos lá. Então, gente, às vezes a gente fica tão no automático que a gente reclama de tudo. Eu me vi na pele do Miguel essa semana, esses dias aí, né? Às vezes é tanto trabalho que aí você reclama. Meu Deus, cara. Sim, meio que um senso comum, né? Encontro o Denão ou outra pessoa assim na rua. E aí, como é que tá? Tudo bem? Cara, correria, velho. Rapaz, essa semana tá correria, cara. É sempre a correria, é sempre trabalho. Tanto é que quando alguém te responde assim, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo na paz, cara. Graças a Deus tá tudo bem, assim. Aí, e as novidades? Não tem novidade não, tá tudo certo. Não dá um certo incômodo? Não dá. É igual, eu não sei quem assiste aqui o Renato Albani, tem um show dele que chama assim, Assim Caminha a Humanidade. O show se resume o seguinte, ele
Ele falou assim, 2 pessoas iam caminhando na calçada, e aí, no dia a dia, no fluxo ali, você cumprimenta. E aí, bom, beleza, bom, tal. Nesse dia, um encontrou com o outro, e aí, tudo bem? Bom? Não. Aí, tipo assim, ele se viu obrigado a parar e ter que ouvir essa pessoa. E aí ele desenrola o show, né? Ou seja, esse não pegou ele de calça curta. Então, às vezes, a gente está tão no automático, tão na correria. E aí, tudo bem, cara? Correria, hein? Meu Deus, essa semana tá loucura. Hoje já é sexta-feira já, não fiz nada, tem um monte de coisa atrasada. Meu Deus, conta para pagar e tal. E a gente esquece que se a gente está com muito trabalho, é porque a gente tem trabalho. Se às vezes está desorganizado, se às vezes falta uma gestão melhor aí é um problema seu. Mas trabalho tem. Não é verdade? E assim, é um fato, e a gente reclama do trânsito. Bem que Birigui não dá para chamar de trânsito, né? Uma vez eu me peguei pensando isso lá em João Pessoa, quando eu fui em janeiro agora, a gente pegou um carrinho para andar lá e tal, alugamos. E a minha mãe, ela tem uma casa que é do lado da BR-230. E essa BR, ela é assim, ela é imprevisível. Tá tudo bem ali, o trânsito fluindo, um carro furou um pneu ali, trava tudo. É um negócio assim, né? Então, por mais que você se planeje para sair com antecedência para os lugares, é sempre uma surpresa, né? Teve um dia, o último dia antes da gente voltar para Birigui, teve um acidente lá, ficou das 8 da manhã até as 9 da noite, a BR interditada. Imagina que essa BR é o único caminho que leva, né, que atravessa João Pessoa, assim, que vai conectando os bairros, enfim, foi um caos. E aí eu me peguei reclamando na BR, não foi nesse dia, mas qualquer trânsito que parava assim, pegava reclamando. Aí eu parava, pô, velho, você tá de férias em João Pessoa, na praia, sem pagar hotel, na casa da mãe, e tá reclamando. Entendeu? É pecado. É isso, é sobre isso. E aí o que acontece, irmãos? Essas coisas, elas estão tão no nosso dia a dia, que a gente reclama sem perceber, né? Voltando ao Miguelzinho lá, uma das tarefas dele lá em casa é guardar a louça, né? E aí chega segunda-feira, ele fica bravo demais, porque junta a louça do sábado e do domingo. Que de sábado ele vai brincar, tem futebol, tem não sei o quê. Aí junta a louça do sábado, a louça do domingo, e aí na segunda-feira o escorredor de louça está cheio de louça. E ele tem que guardar essa louça. E aí é a mesma reclamação. Mas como eu já tenho muita louça, desse jeito não vai sobrar tempo para brincar. Fala, aí você dá seus pulos e tal. E aí reclama, aí eu já peguei. Cara, se você tem louça, é que você teve muita coisa para comer esse final de semana. Teve almoço, teve janta, teve a rosquinha de chocolate que ele gosta de comer lá, então não vão reclamar não, né? Porque é muito fácil reclamar, irmãos. Vamos ser sinceros, é muito fácil. Depois a gente vai fazer um exercício aqui, que é muito difícil. Eu vou propor para a gente fazer junto aqui, é muito difícil de fazer, porque a gente tentou fazer lá em casa e está sendo bem desafiador. Só que aí tem um detalhe, pode tocar para frente então. Não é de hoje que isso acontece, né? Não é de hoje. A gente tem um exemplo clássico aí do povo de Israel, né? O povo de Israel foi campeão nisso daí. O pessoal vivia vendo os milagres de Deus ali na frente deles. Imagina, irmãos, o que é você andar de dia num calor escaldante e uma nuvem daquele tamanho ali te protegendo do calor, o ventinho batendo no deserto. Isso é um milagre. À noite, aquele frio, uma coluna de fogo. Você vê isso, você contemplar isso, você está com fome e cai maná do céu. Gente, isso é milagre e o pessoal reclamava, sentia saudade das cebolas do Egito. Quem tem vontade de saudade de comer cebola, irmãos? Né? Então, assim, para a gente entender, né, o nível de gravidade. Aí tem a história dos 10 leprosos também, né? Jesus curou 10, os caras vazaram, só voltou um para agradecer, né? Às vezes não vamos julgar os outros 9, né? Talvez saíram tão eufóricos lá, querendo contar as novidades, mas só um lembrou de agradecer, né? Tem a passagem de Marta e Maria, eu estava lendo essa semana, me fez pensar numa questão muito forte, assim, né? Jesus na casa de Maria e Marta ali,
E Marta reclamando, porque a Maria deixou ela sozinha na cozinha, preparando as coisas, e eu estou aqui arrumando essa casa sozinha, você fica aí com Jesus, conversando, não para. A Marta estava tão preocupada com os afazeres, né? E esqueceu de desfrutar da presença de Jesus na casa dela, irmãos. Vê se tem cabimento uma coisa dessa, né? E às vezes isso acontece com a gente. Eu me peguei tempos atrás nessa mesma situação com a Ana. Eu estava ali em casa dia de semana à tarde, trabalhando, né? E eu trabalho escrevendo, é muita coisa que exige bastante raciocínio ali, né? Escrever textos, enfim, estratégia e tudo mais. E aí tô eu lá, à tarde, no fone, ouvindo música e tal, e aqui, com uma página gigante, um mapa mental do lado aqui, pensando, quebrando cabeça. Aí daqui a pouco, a porta do quarto. Aí entra, tá ali. O primeiro instinto, eu vou ser bem sincero para você, tá ali, ela já sabe. Sobe, bate aqui e volta. Porque, tipo assim, cara, eu tava quase lá, achando o texto certo para colocar aqui. Aí, entra a Thalita com a Nina. Oi, papai, tudo bem? Aí ela dá aquele sorrisão, que não tem como a gente, né? A gente já se entrega, já. Aí, na hora, me deu estalo. Beleza, ela interrompeu aqui, mas eu vou deixar de desfrutar esse momento aqui, que não vai durar 10 minutos com ela, né? Por causa do trabalho. Então, aí eu paro tudo, aí eu falo, já parei mesmo, então eu desligo o fone, tiro o fone, levanto, já dou uma alongada, já pego ela, já vou dar uma volta na casa e tal, ela dá risada e tal, porque a minha intuição, o meu instinto, ela falou, pô amor, tô distraindo aqui, ó, você acabou de cortar um negócio aqui no meio de raciocínio e tal. É mais fácil reclamar, é automático. E aí eu tive que fazer esse exercício mesmo, irmão. Vou ser bem sincero para vocês. Eu tive que parar, raciocinar. Não, tá tudo bem. Ela é mais importante que o trabalho. Vai lá, tira 5 minutinhos, vai lá, depois você volta, liga seu fone, continua. E aí deu certo. Deu certo. Né? Eu me senti tão bem depois, e ela se sentiu tão bem depois. Então é isso, né? E aí, ao invés de reclamar porque ela me interrompeu, eu agradeci porque eu tenho a oportunidade de trabalhar em casa e ter ela comigo ali o dia inteiro, qualquer hora. Quantos pais não gostariam de trabalhar em casa e ter os filhos ali pertinho, o dia inteiro, filho, esposa, para que quiser dar lá um beijinho, vai lá e dá. Quantos aqui não queriam? Quantas mães não tem que levantar cedo e largar o filho na creche o dia inteiro? Né? Só vai ver de tardezinha. Aí vem o filho, tudo remelado, não tomou banho e tal. Aí cansado, tem que dar banho ainda, aí já não tem mais pique para poder ficar com o filho. Aí já põe na TV, larga lá, vai descansar, fazer outra coisa. Percebe? Então, assim, é um exercício mental. A gente tem que... É uma decisão. A gente precisa ter essa consciência, né? Porque o normal hoje ficou invisível. A gente deixa passar batido. É muito mais fácil reclamar, né? Só que antes da gente entender o que a gente precisa fazer para melhorar nesse sentido da gratidão, né? A gente precisa entender o que não é gratidão. Tá fácil, não ser grato é reclamar. Não é. Tem mais algumas coisinhas aí. Porque às vezes a ingratidão, né? A gratidão, ela pode ser confundida com algumas coisas. Às vezes a gratidão, ela pode vir camuflada de algumas coisas. Por exemplo, ela não é comodismo, a gratidão. Você ser uma pessoa grata não é você falar assim, eu vou aceitar isso mesmo, já está bom demais, nem vou tentar melhorar, né? Um exemplo básico é aquela pessoa que está ali no emprego, não existe emprego bom e existe emprego ruim, não existe um emprego que te traz o seu sustento, né? Mas a pessoa às vezes está numa empresa há 20 anos, e ela não tem uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva de evolução. Ela não tem. Se ela não tem, pelo menos no lugar onde ela está trabalhando, ela precisa ter o discernimento de buscar fora dali, né? Eu vou contar uma experiência para vocês. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou músico, diante da pandemia ali, de viver 100% de música, né?
E em 2015, quem é músico aqui sabe o quão difícil é, quão desafiador é você viver de música, né? Você viver de música é muito desafiador, porque existe N possibilidades de você ganhar dinheiro com música. Você pode ganhar dinheiro dando aula, você pode ganhar dinheiro tocando, você pode ganhar dinheiro gravando, né? Existem várias formas. E até 2019, eu trabalhava 100% com música. Em 2015, eu entrei no Projeto Guri. Quem aqui conhece o Projeto Guri? É um projeto do Estado, em parceria com as prefeituras, que ensina música para as crianças. Eu entrei para dar aula no Projeto Guri. O Projeto Guri era o sonho de qualquer músico. Qualquer músico. Por quê? Músico, principalmente músico que tocava em baile, né? Toca na noite, é uma vida tão corrida e às vezes tem final de semana que tem serviço, tem final de semana que não tem. E o Projeto Guri, para quem é músico, é o ambiente perfeito. Por quê? Você tem um registro em carteira, você tem uma previsibilidade, você vai ganhar X por mês, tem fundo de garantia, tem férias, tudo bonitinho. Para um músico, isso aí era o sonho. E era meu sonho, entrar no Projeto Guri. Meu Deus, eu quero entrar no Projeto Guri, eu quero entrar e tal. Entrei, 2015, eu fui fazer um workshop em Araçatuba e um dos supervisores estava lá. Cara, vai abrir uma vaga para professor, você topa? Eu falei, topo, é a resposta de oração. Entrei. E assim, irmãos, eu não reclamo, tá? Foi um tempo de muita realização. Mas passou um tempo, eu percebi que aquilo ali não tinha projeção, não tinha progressão, assim, não tinha uma perspectiva de crescimento para mim ali dentro. Eu entrei como educador musical e esse ano faria 10 anos que eu estaria lá no Projeto Guri como educador musical. Então, assim, não tem, você percebe que não tem, é isso, acabou, né? Mas aí veio a pandemia, enfim, a gente teve que se reinventar, porque o primeiro setor que parou foi o setor de eventos, e eu trabalhava muito com evento, chegava a tocar 52 eventos por ano, era um por semana. Então, assim, o primeiro setor que rodou foi de eventos, pá, acabou. E foi o último a voltar, porque tinha muita aglomeração, né? Então, assim, a música não era mais a minha fonte principal de renda. Eu fui para o marketing digital, comecei a trabalhar com infoprodutos e estamos aí até hoje. Mas, e se eu tivesse ficado com aquela mentalidade? Não, tá ótimo aqui, estou satisfeito, foi um projeto que eu orei, que eu pedi a Deus, não vou ser ingrato ao ponto de sair. Percebe que é uma gratidão disfarçada de comodismo? Não, eu estou grato pelo trabalho que eu tenho aqui, isso aqui foi resposta de oração, não tenho o porquê abandonar isso daqui, se isso aqui foi uma porta que Deus me abriu, né? Se eu tivesse essa mentalidade, eu estaria lá até hoje, na mesma função, os mesmos problemas, e quando eu entrei lá, foi uma coisa engraçada, né? Em 2015, eu vi lá que tinha pessoas lá que estavam há 18 anos no projeto. Tinha um amigo lá que estava há 22 anos, um senhor já de idade, já PM aposentado. Eu falei, não, isso aí eu já não quero para minha vida, eu quero uma temporada aqui, aprender o máximo que eu puder e vou, né? Não é ingratidão você pensar assim, né? Mas tem gente que se acomoda 20, 30 anos na mesma empresa e não se mexe. Às vezes o cara trabalha numa empresa grande, ele está na linha de produção ali há 30 anos, está quase aposentando. Não é um demérito, tá? Não é um demérito. Mas, às vezes a pessoa, ela se condiciona a isso e ela se acomoda e ela coloca isso como gratidão. Não, sou grato a Deus, estou há 35 anos nessa empresa aqui, igual o Paulinho fala, né? 35 anos fazendo a mesma coisa errada. Então, assim, irmãos, é muito perigoso, né? Aquele servo que escondeu os talentos, né? Ele era tão cuidadoso com os talentos que Jesus distribuiu lá, né, naquela parábola que Jesus conta. Ele era tão cuidadoso com os talentos que ele falou, não, isso aqui é muito valioso, eu não vou mexer com isso aqui, eu não vou multiplicar isso aqui não, deixa aqui guardadinho, a hora que ele voltar, entrego para ele. Ou seja, ele arrumou uma desculpa, isso aqui é tão importante para mim, tão importante que eu nem vou mexer com isso aqui. Não vou multiplicar isso aqui, deixa isso aqui para lá, tá aqui, tá bem guardado. A hora que ele voltar vai estar do mesmo jeitinho aqui, né? Então, assim, é muito perigoso a ingratidão do conformismo, de você se acomodar.
Você achar que é uma pessoa grata, na verdade, você é uma pessoa preguiçosa. Não está nem aí para querer mudar, para melhorar, né? E aí, assim, tem uma outra questão, que essa que eu acho que todo mundo já ouviu alguém falar, né? Que é aquela posição passiva diante da vida, né? Foi da vontade de Deus, Deus quis assim. Né? Não adianta fazer nada. É uma situação que é melhor assim do que, né? Eu tinha um exemplo já mudaram lá do lado, mas eu tinha um vizinho, ele batia na mulher. Era sábado, começo de mês, o pagamento caiu na conta, você chegava em casa, ele estava com a caixinha JBL ligada lá, dentro de casa lá, mas eu falei, hoje tem. Não dava outra, era 2h30 da manhã, a pancadaria começava, né? E no outro dia estava tudo certo, tudo lindo, maravilhoso e tal. Teve um dia que eu até liguei para a polícia, falei, cara, essa mulher vai morrer, velho. Ela ia gritar na rua, a polícia falava, não tem o que fazer não se mete e tal. Não, estamos encaminhando na viatura aí, até hoje. E aí o que acontece? Ela falava, mas ele é assim só quando ele bebe. Depois é um cara sensacional, trabalhador, é um cara que não deixa faltar nada em casa, mas quando ele bebe acontece mesmo essas coisas e tal. E é tipo assim, é melhor ele aqui me batendo, né, mas me dando de comer do que eu tá sem, né? Tá bom assim, gente, isso é uma postura de passividade, né? Você acaba se comparando assim, tem gente pior que eu, tem mulher que apanha todo dia, só apanha no final de semana, tá bom. Né? A gente corre às vezes esse risco, né? Então assim, ela pode se tornar assim, entre esse conformismo disfarçado, né? Um exemplo bem prático, assim, que todo mundo já conhece, é o filho pródigo, né? O filho pródigo tinha tudo na casa do pai, né? O irmão dele, na verdade. O filho pródigo foi para a gandaia, gastou tudo, perdeu tudo e voltou. O irmão que ficou, né? Ele não enxergou nada do que ele poderia ter em potencial ali. Ele ficou tão focado no irmão que saiu, que torrou, que gastou tudo, que ele esqueceu que ele tinha tudo que o irmão dele não tinha. Eu estou aqui na casa do meu pai, tenho tudo que eu preciso, tenho meus gados, tenho minhas ovelhas, tenho meus cavalos, tenho aqui meus departamentos, meus funcionários. Teria todos os motivos do mundo para agradecer, mas não, ele preferiu reclamar para o pai dele, do irmão que saiu, torrou todo o dinheiro dele, né? Se comparar, né? E aí o que acontece? A ingratidão, ela começa aí. Às vezes a gente não enxerga o que a gente já tem, a gente fica na questão da comparação, né? E aí tem uma coisa interessante, que você ser ingrato, você reclamar, vamos falar da reclamação, né? Porque às vezes a ingratidão, ela se manifesta também em outras atitudes que não são verbais, né? Mas existem algumas consequências, né? Prejuízos que a ingratidão traz pra gente. Em primeiro lugar, ela afasta a gente de Deus, né? Ela assim, acho que foi o começo de tudo, começou com a ingratidão. Um pouquinho de inveja, talvez, mas a ingratidão acho que foi o início, o estopim de tudo o que aconteceu ali, quando o inimigo foi tentar Eva, né? De alguma forma existia algum descontentamento ali com relação a isso. Eu acredito que a ingratidão, ela teve sim uma participação ali na influência que o diabo fez com Eva. Porque se ela estivesse satisfeita, se ela estivesse contente, se ela tivesse entendido o contexto que eles viviam, ela não teria, talvez, caído nessa, né? De querer ser igual a Deus, ou de conhecer tudo que Deus conhecia, enfim, de sair daquela posição de gratidão, onde Deus visitava eles todos os dias. Todos os dias Deus ia visitar, aquele relacionamento limpo, puro, próximo. E eu acredito que a ingratidão, ela foi sim um ponto aí nessa questão da queda da humanidade, né? E aí tem um segundo ponto, né? Que a ingratidão ela faz com a gente, que é nos tornar cegos para os milagres diários, coisas do dia a dia.
Eu fiz questão de essa imagem aqui, Marcelinho, eu peguei um meu amigo lá mesmo, do ChatGPT. O Marcelinho falou assim, você vai fazer tudo no ChatGPT agora? Essa imagem aí eu fiz. Porque eu falei assim, o povo de Israel estava exatamente nessa condição. Eles tinham o maná, eles tinham uma coluna de fogo que protegiam eles tinham uma nuvem e eles estavam vedados, eles não conseguiam enxergar tudo que Deus fazia para eles na travessia ali do deserto. Isso aí custou para eles, irmãos, 40 anos de atraso na vida. 40 anos, por causa de reclamação. Por causa de reclamação. Teve gente que saiu do Egito e não chegou na Terra Prometida. Morreu no meio do caminho. Não conseguiu chegar por causa da reclamação. Talvez um trajeto que seria feito em 40 dias, levou 40 anos, por causa da reclamação, da murmuração. Né? Eu não vou ficar me estendendo muito aqui, porque os irmãos já sabem de cor e salteado aí, tudo que Israel fez. Deus ia lá, abençoava, Israel ia lá e... Né? Então, assim, isso aí é uma coisa que é muito comum pra gente, quando as coisas do dia a dia, elas começam a passar despercebidas. Começam a passar despercebidas. A gente vai fazer daqui a pouco um exercício aí, não vou dar spoiler não. E aí tem uma outra questão, que além de roubar a nossa energia, né, e nos fazer cego para os milagres que acontecem no dia a dia, elas também roubam a nossa saúde. Você já conversou com uma pessoa que só reclama? O Fernandinho falou que a avó dele era uma senhorinha que ela reclamava de tudo. Não sei se ele já contou isso aqui para vocês, mas na nossa conversa ele confidenciou para mim. Cara, minha avó, a mãe da minha mãe, reclamava de tudo. Se chovia, tava aquele diazinho friozinho, aquela garoinha gostosa assim, um domingo de manhã, ela reclamava, ai, mas que garoa chata, meu Deus do céu, as roupas não vão secar desse jeito. Se tava aquele sol, aquele céu de brigadeiro assim, azulzinho e tal, ela reclamava que esse sol, que pelo amor de Deus, eu nunca vi um calor desse, que tal. Tudo, ela encontrava um motivo para reclamar. É engraçado, qualquer dia ele vai contar essa experiência aqui, você pode ter certeza, se ele não contou, ele vai contar, com mais detalhes assim. E ele falou que ele não conseguia ficar perto, porque dava uma coisa ruim, assim, sabe? Sabe uma coisa ruim? Pessoa que reclama. Aí você começa a falar assim, é complicado, né? Complicado. E a pessoa continua reclamando, é complicado, né? Complicado. E você já falou 10 complicados, a pessoa continua reclamando. Você não tem mais o que fazer. E eu, pelo menos, eu tenho essa dificuldade de, tipo, ó, beleza, valeu, tchau, eu fico ali. Eu não consigo sair fora. Tem gente que consegue sair pela tangente ali e dá tudo certo, né? Mas eu não consigo. Isso aí, gente, ela mina a nossa energia. Mina a nossa energia. Ela baixa, assim, ela deixa a gente ansioso, irritado, insatisfeito. Uma pessoa que reclama, ela é exatamente isso. Uma sensação que sempre falta alguma coisa. E aí, o que acontece? Uma coisa que acho que todo mundo aqui, se você não passou por isso, dê glória a Deus, porque você realmente é uma pessoa diferenciada. A comparação, né? A ingratidão, ela é fruto também da comparação. E hoje em dia, não existe ambiente melhor para comparação do que as redes sociais. Né? Antigamente, eu vi um corte assim, do Afonso Padilha esses dias. Ele falou assim que na adolescência ele só tinha amigo feio, né? Então, tipo assim, no máximo ele se comparava com 2, 3 amigos. Assim, a comparação era mais próxima aqui, né? Era eu mais 4 amigos aqui. Então, eu era o menos feio da turma aqui, mas tinha aí ele começou a falar os apelidos, né? Ah, tinha o orelha seca, tinha o pé grande, não sei o que lá. Hoje não. Hoje é você contra o mundo. Você abre o Instagram ali, o instinto de comparação ele é muito forte. O estímulo é stories, é reels, comparação. Essa imagem aí foi muito forte para mim, porque o camarada está pensando ali, né, entre um carro e o outro. Ele tem um carro bom, um carrinho funcional ali, deve ser um Escort aquele ali, pelo jeito. Um carrinho funcional que leva ele para todo lado, faz o trabalho dele bonitinho, e tem um outro lado ali. Ele tem um carro bom, um carrinho que resolve a vida, tá pago, né? Ar, direção, vidro, kit básico ali de sobrevivência.
mas ele não está satisfeito. Ele fica com aquela coisa ruim quando o irmão encosta ali com o compas na frente da igreja. Dá uma coisa ruim, fala, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso. E aí ele vai lá e ele se mete num financiamento lá de 60 prestações de 3.997 lá. E vai, porque ele quer, entendeu? E aí daqui a um ano ele está enrolado. Por quê? Ingratidão, comparação, né? O Denão já contou uma experiência aqui, eu não vou saber com tanta riqueza de detalhes, de uma mulher que subia na cobertura para tirar foto, dizendo que estava num lugar, eu estou viajando e tal, né? E a vizinha sabia que não era, mas peraí, você está aqui? Como você está? Você está aqui? E é isso, irmãos, hoje em dia a internet é isso. Então assim, se você nunca caiu nessa tentação de se comparar, nossa, cara, que carro massa, né? Uma coisa é você ficar feliz com a conquista do irmão. Cara, legal, né? Uma coisa que aconteceu comigo recentemente com o Miguelzinho, para variar, teve uma feira literária na escolinha dele. E aí, cada criança tinha que levar uma pintura, né? E aí ele queria pintar um jogador de futebol. Ele está na vibe do futebol agora, virou corintiano, então só Jesus na causa. E aí, para quem me conhece aí, sabe que eu não assisto jogo, não tenho, né, nenhum... Mas esses dias me peguei com o Miguel sentado no sofá às 11h40 da noite assistindo final de Corinthians e Palmeiras. Eu falei, o que é a paternidade, né? Então, estamos lá. E aí aconteceu essa festa, ele falou, vou desenhar um jogador de futebol. E aí, beleza, filho, tá aqui. Aí a Thalita foi lá na Impérios, comprou a tela de pintura, comprou pincel, comprou a caixinha de tinta guache, tá aqui, vai, arrebenta e tal. E aí ele começou e tal, e aquele perrengue, pai, não tá dando certo aqui, a perna dele tá ficando torta e tal. Eu falei, filha, apaga e vai de novo e tal, rascunha com lápis certinho, depois você vem pintando. Beleza. Terminou o quadro, eu poderia ter colocado aqui para mostrar para vocês. Ficou incrível o quadro, colorido assim, sabe? Ele colocou um jogador da seleção, que era ele, né, com a camiseta, chutando a bola assim, a perninha certinha assim, a bola embaixo, o joelho. Falei, cara, que legal, bicho, parabéns, né? Ficou muito bom e tal. E ele foi para a escola felizão. Chegou lá com o quadro dele, pôs na sacolinha, assim, bonitinho, chegou e tal. De tarde foi buscar ele na escola, aí lá veio ele com a cara de derrota. Aí o tio Ney, né, que é o segurança da escola lá, ele, Miguel Barbosa, normalmente ele vem assim disparado, vem correndo com a mochila e tá. Aí ele veio arrastando a mochila, mas veio chutando as pedras, assim, né? Aí eu falei, o que aconteceu, filho? Aconteceu alguma coisa? Aí ele falou, pai, o quadro do João Miguel ficou muito bom. Ficou muito top. Aí eu falei, é mesmo? Cara, pai... Aí começou a ficar nervoso. Ficou muito realista o dele. Ficou, nossa, eu me senti humilhado. Aí eu falei, mas como assim, cara? Você se sentiu humilhado? Porque aí os meninos ficam falando assim, nossa, João Miguel, humilhou, hein? Aí tipo assim, eu me senti humilhado. Aí eu falei, cara, mas peraí, vamos lá. Você tem certeza que o João Miguel fez isso aqui para te humilhar? Ele falou assim, não, eu vou desenhar isso aqui para humilhar o Miguel. Você acha que ele fez isso? Não. Eu falei, então, cara, então relaxa. Você não é o último bolacha do pacote. Tá tudo certo. Você fez o seu melhor, você desenhou, ficou bonito o seu desenho, ficou incrível e tal. Beleza. A feira literária era no sábado, isso aconteceu na quarta. Aí chegou o dia, a gente foi lá na feira e tal, pegou na minha mão e tal. A primeira coisa que ele fez foi me levar lá no desenho do João Miguel. Olha lá, pai. Olha lá. Tá muito realista, pai. Ou seja, ele não engoliu aquilo, né? Aí eu olhei o desenho, né? E aí eu falei, Miguel, deixa eu explicar uma coisa. O desenho estava muito bonito, irmãos. Estava perfeito mesmo. Estava perfeito. Só que era uma cópia, né? Então o que ele fez? Ele pegou uma folha, colocou a folha em cima da tela e foi copiando em cima da tela, bonitinho. E aí o desenho ficou impecável. E aí ele não pintou com tinta, ele pintou com lápis. Aí ficou melhor ainda, porque com tinta meleca e tal, né? Pintou com lápis, o desenho ficou incrível.
Eu falei, Miguel, peraí, realmente o desenho tá bonito, mas tem um detalhe que você não percebeu aí. Esse desenho aqui foi copiado. Ele não tirou isso aqui da cabeça dele. Ficou bonito, ele se esforçou, ficou legal, mas ele não tirou isso aqui do zero, não. O que você acha que é mais difícil? Copiar isso aqui ou tirar isso aqui do zero, igual você fez? Usando a sua imaginação, sua criatividade, né? O tempo que você levou para fazer isso aqui. Ficou mais interessante pensando assim, né? Então, primeira coisa, para de se comparar. Para de se comparar. Porque quando você começa a se comparar, sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre vai ter alguém com um carro melhor. Sempre vai ter alguém com a casa melhor. Sempre vai ter alguém com um emprego melhor. Não é questão de ruim ou bom, enfim. Entenda a sua realidade, meu querido. E não se compare com os outros, se compare com você. O que eu fiz aqui? Nesse desenho aqui, me dediquei e tal, ficou bonito e tal, pronto. Aí eu peguei os desenhos que ele tinha desde quando ele entrou no maternal, que era um monte de rabisqueira, era guache, mão na folha assim. Aí eu falei, tá vendo esse desenho aqui? Olha esse aqui. Esse aqui foi quando você começou lá no liceu. Olha esse desenho que você fez hoje. Tá vendo aqui? Qual tá melhor? Esse de hoje. Então, você se comparou com você. Você melhorou, você viu a sua evolução. Então, assim, a gente pode, sim, se inspirar nas pessoas. Por exemplo, eu me inspiro pra caramba do jeito que o Denão prega. Eu tenho certeza que vocês aqui escutam outras pregações por aí. Existem vários homens de Deus por aí. Mas vocês vão concordar comigo que igual não tem. É ou não é? É uma forma diferente de abordar. É uma forma muito autoral, natural, muito original de pregar o evangelho. Não é? Mesma coisa em qualquer segmento, na música, né? Tem muitos pianistas que tocam absurdamente bem. Se o Edinho, por exemplo, falasse, nossa, o cara lá toca demais, o Chick Corea lá era um excelente pianista, pelo amor de Deus, o cara vai me humilhar. O Chick Corea nem sabe que o Edinho existe. É um excelente pianista, mas o que seria o caminho? Cara, nos meus 20 anos aí de pianista, cara, hoje eu estou muito melhor de como eu comecei. Não estou muito melhor que o fulano. Não interessa isso aí, né? Então, a comparação, ela é uma armadilha muito perigosa que a gente pode ter aí, né? E só para não me alongar muito, né? Vamos direto, pula aí uns slides aí, Vitão, vamos ver o que tem aqui. Pode passar, por favor. Aí, vamos para o que é então, o que é a gratidão, né? A gratidão, depois que eu pensei em tudo isso aí, né, que eu refleti e tal, eu entendi que a gratidão ela é uma decisão, ela é uma escolha que a gente faz, não é um sentimento. Eu ganhei um presente aqui, realmente, eu me sinto bem, eu agradeço, obrigado, cara, legal demais aqui. Mas existem situações onde a gratidão, ela não vai vir como um sentimento, um pãozinho gostoso que a gente sente quando a gente ganha alguma coisa. Vai ser um momento de decisão, de consciência, de um exercício mental mesmo para a gente entender o que é. Até a Bíblia fala, né, lá em Tessalonicenses, em tudo dai graças. Em tudo, e não por tudo. Né? Lá fala assim que a gente não é obrigado a dar graça pela dor, pela tragédia, pela perca, né? Mas a gente pode agradecer a Deus por, nesse momento de dor, por um momento de perca, a gente pode dar graças a Deus que Deus está com a gente nesse período, nesse momento, né? Então é diferente, né? É uma decisão. Isso me virou essa chave quando aconteceu o fato com a Ana, né? Eu tive que parar, parei e pensei, eu fiz um baita de um exercício mental. Para mim foi muito desafiador ter que parar e pensar, poxa vida, estou trabalhando em casa, minha filha está em casa, uma hora dessa comigo, minha esposa está em casa, uma hora dessa comigo, isso é uma bênção muito grande. Eu tive que pensar desse jeito. Mas para isso eu precisei parar, respirar fundo, né? Para a gente não ir no automático. Que o primeiro instinto é sempre reclamar. É sempre reclamar, né? E aí existe um caso que eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes pregando um tempos atrás, que ele citou, que me fez assim entender
muito na prática a questão de você ser grato com uma decisão consciente. Eu não sei se vocês conhecem a história do Horatio Spafford. Passa aí, Vitão. Esse camarada aqui. Alguém conhece a história dele? Não? Ele era um advogado norte-americano e ele teve um incêndio em Chicago, em 1871, onde ele perdeu tudo. O escritório nesse incêndio aí foi tudo que ele tinha, inclusive, que era um centro comercial lá, o escritório dele, enfim. E ele perdeu tudo aí, e enquanto ele organizava as coisas ali, né, diante de tudo aquilo que tinha acontecido, ele mandou as 4 filhas dele e a esposa, eu não vou lembrar agora para onde, mas era para um outro país lá, para a casa da mãe dela, alguma coisa assim. Ó, vamos para lá, fiquem por lá um tempo, eu vou organizar as coisas para cá e vou lá para trazer vocês de volta. Nessa ida, o navio afundou. Aconteceu um problema lá, morreram as 4 filhas deles e a esposa, né? E aí chegou a notícia para ele dessa tragédia aí, e ele pegou o navio e foi para onde eles estavam lá. E no meio do trajeto, exatamente de onde o navio tinha afundado, né, com as filhas e todos os tripulantes lá, era um fim de tarde e ele teve aquele momento ali, enfim, e ele compôs esse hino, Sou Feliz. Passa aí, então. Sou feliz com Jesus. Ele compôs esse hino nesse cenário, né? E a letra desse hino é muito forte. Fala assim, né? Se a paz mais doce eu puder desfrutar, se dor mais forte eu sofrer, ó, seja o que for, tu me faz saber que sou feliz com Jesus. Sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo estou, apesar de as aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos da luz do Senhor. E aí ele faz o refrão, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Ele compôs esse indo para onde a família dele estaria, né, tecnicamente. E isso aí, irmãos, é um ato de decisão, de ser grato. Imagina você perder suas 4 filhas, sua esposa, e você encontrar forças para escrever um texto desse, né? Para agradecer a Deus, não pelo que aconteceu, mas por estar com você nesse momento de tanta dor, né? Eu acho que essa é a chave, quando a gente aprende a ter um coração grato, né? É o que faz a gente entender o significado da gratidão, né? Porque às vezes a gente quer esperar que as coisas melhorem para que a gente agradeça. É uma tendência nossa, né? Só que a gente tem muita dificuldade em agradecer em meio ao caos. Quando está dando tudo errado, ontem eu estava tocando num evento, e aí chegou uma mulher lá e tal, foi muito engraçado, porque ela chegou, era a inauguração de uma clínica, e ela chegou conversando, o pessoal tal, menina, você não sabe, vim pra cá, bati o carro ali, meu Deus do céu, ainda bem que o seguro foi lá e tal, resolveu e tal, mas a mulher tava numa paz, tipo assim, não parecia que, normalmente você bate o carro, você vai pra casa, eu pelo menos, cara, bati o carro, né? Bateu o carro, aí chegou lá, ela torceu o pé na festa. Meu Deus, o dia dessa mulher não está muito bom, não. Daqui a pouco ela pisou no pé de uma outra moça lá, que deu dó, a moça contorceu de dor, ela sentou lá e falou, meu Deus do céu, você torceu, pisou e ainda torceu. Falou, o dia dessa mulher bateu o carro, torceu o pé, pisou no pé da outra mulher aqui. Ela não tem, é um perigo essa mulher, né? Talvez teve pessoas com dias mais difíceis do que o dela, mas o segredo está em como você lida com isso. Você precisa se decidir, vai reclamar ou vai agradecer, não pelo que acontece, mas, né, por Jesus estar com você nesse momento de dificuldade. Eu sei que vários irmãos aqui já passaram por momentos assim, eu inclusive já passei, né, onde momentos tão difíceis que a gente não tem força nem para abrir o olho. Você queria era abrir o olho e fazer de conta, não, eu estou sonhando, não é possível que isso aconteceu.
Não é verdade. Deixa eu abrir de novo para ver, porque é tão difícil a situação, né? E eu lembro quando aconteceu da gente perder a Sofia, foi uma fase assim. Cara, não é possível. Deixa eu abrir o olho de novo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Estou dormindo, estou sonhando. Cara, é uma situação difícil. A Thalita sofrendo, contorcendo de dor. E você não podia fazer nada. Eu falei, meu Deus, não é real, não é possível. Mas aí você dobrava o joelho e pedia socorro. Pedia socorro. É o que às vezes a gente tem que fazer, né? E reconhecer mesmo que Deus está com a gente, né? Existe um versículo aqui, ó, que lá em Tiago fala assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, né? Aí, pode voltar lá, então. Aqui Tiago falando que tudo é dom de Deus, tudo é presente de Deus. A gente precisa enxergar a vida nos detalhes, porque tudo, o tempo todo, Deus está provendo. Quantos livramentos você recebeu essa semana? Eu recebi essa semana, que eu nem me dei conta. Quantos? Seja um livramento de trânsito, alguém bate em você, seja um livramento na sua empresa, às vezes você poderia ter tomado uma decisão que ia colocar tudo abaixo. Enfim, você vai saber, se você parar para analisar, né, sempre vai ter alguma coisa, né? E a gratidão, ela é saber que podemos querer mais, isso aqui é importante, sem desprezar o que já temos. A gente pode querer mais, irmãos, não é pecado não. Você querer ter um carro legal, uma casa legal, morar bem, comer bem, isso é bom, tá? Só que a gente precisa entender e observar o que está acontecendo agora. Esses dias eu estava tendo uma conversa com a Thalita, né? Aí ela estava assim, eu vou confidenciar aqui para vocês. Ela tá aqui. Ela falou assim, nossa, eu estou cansada. Porque, imagina, irmãos, vamos ser realistas, né? Uma casa com 2 crianças, uma de 8 anos, uma de 7 e 8 meses. Tem como uma casa dessa permanecer 100% arrumada o tempo todo? Não tem, né? E aí ela estava assim, cansada. E eu também, poxa, a gente, né? E aí ela ficou ali, nossa, amor, tá muito puxado e tal, né? E essa casa pequena, a gente precisa de um espaço maior agora com a Ana, precisava de uma casa maior, porque, né? Eu falei, amor, eu fiz essa pergunta, eu falei, onde que a gente vai encontrar uma casa com 2 crianças, com um pai que trabalha em casa, com uma mãe que está em casa, que seja organizada? Aí eu dei o exemplo do meu pai e da minha mãe, né? Que meu pai e minha mãe agora eles estão numa fase da vida que é a melhor de todas. Tipo assim, meu pai, eu casei, fui embora, meu irmão casou, foi embora, ficou meu pai e minha mãe, os dois. Então, meu pai pega a bike dele cedinho, 5h30, vai pedalar. Aí vai, pedala, minha mãe pega o carro, vai pro Pilates, aí volta para casa, a casa tá arrumadinha. Aí minha mãe chega, faz um cafezinho, meu pai chega do pedal, o cafezinho já está feito, guarda a bike, vai tomar um banho, toma um cafezinho os dois, a casa vai trabalhar, 12:30, vão almoçar, os dois chegam em casa, a casa está arrumadinha, cheirosinha, limpinha, senta, almoça, aí vai trabalhar de novo, de tarde, chega em casa, a casa continua arrumadinha, limpinha, louça lavada e tal. Falei, amor, isso só vai acontecer na nossa vida de novo daqui a 20 anos. Quando o Miguel estiver casado, quando a Ana estiver casada, aí a gente vai voltar ao início de tudo. Enquanto isso não acontecer, essa é a vida. Aceita que dá mesmo. É a vida acontecendo. É a vida acontecendo, irmãos. Não existe romance, não. É isso aí. Então, assim, mas isso não vai impedir de querer uma casa melhor, né? A nossa casa está aqui, amor, uma casinha gostosa, aconchegante. Tem espaço para a gente dormir, tem espaço para a gente se divertir. Está aqui, tá tudo bem. Está tudo bem. Porque a gente sempre é tentado a cair nessa questão. Mas nossa, eu queria tanto morar num condomínio. Se eu morasse no condomínio, ia ser assim. Se eu morasse no condomínio, as crianças iam ter espaço para brincar. Se eu morasse não sei na onde. Se a gente tivesse aquele carro daquele jeito lá, ia caber tantas malas para a gente poder viajar, não sei para onde lá. Tá, beleza. Isso aí é ok. O que nós vamos fazer para chegar lá? O que nós vamos fazer?
Ah, não sei. Então vamos ver isso aí primeiro, né? Não é errado. A gente pode, vamos atrás, vamos ralar, a gente chega lá, né? Só que às vezes a gente fica comparando tanto e esquece que a nossa casa tá lá, tem um cantinho para comer, tem um cantinho para dormir, tem um carrinho para andar, tá tudo certo, irmãos, tá tudo certo. Lembra de ser grato, não se acomodar. Tem uma diferença grande aí, né? Paulo fala isso, né? Lá em Filipenses. Não digo como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter como fartura, como a ter fome, tanto a ter em abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É um versículo muito conhecido aí. Então, assim, para quem entende um pouquinho de como era o perfil de Paulo, Paulo era um cara assim da elite. Era um cara super instruído. Conhecia o mais alto escalão do governo romano. E ele chegou e disse isso. Eu sei o que é viver na fortuna e sei o que é passar fome também. Está tudo bem. Porque o que manda aqui é quem está comigo em todos esses momentos. Se eu estiver lá na mesa lá do governador, ok, Jesus vai estar comigo lá. Se eu estiver passando fome aqui na prisão, Jesus está comigo aqui também. Sou grato por ele estar comigo aqui. Então, Paulo nos dá uma baita de uma lição, né? E aí, eu queria propor para os irmãos, para não me prolongar muito aqui, um exercício simples para a gente fazer hoje. Eu comecei a fazer isso essa semana em casa, na semana passada, eu, a Thalita e o Miguel, e eu vou falar para vocês, irmãos, não foi fácil no começo. Depois vai ficando mais difícil. Que todos os dias agora, antes de dormir, a gente vai orar junto e cada um tem que falar 3 motivos que vai ser grato. Eu sou grato por isso, por isso, por isso. E escolhe uma pessoa para orar. Então, eu vou orar, eu vou agradecer por isso, por isso, por isso, e vou orar por fulano. E não vale repetir 2 dias o que você vai agradecer. Então, o que você agradeceu hoje, não pode agradecer amanhã de novo. Tem que ser outra coisa, né? Aí começou o primeiro dia. Eu agradeço pelo... Aí ficou. Aí começa, né? Aí a gente começa a perceber que a gente começa a olhar para as coisas simples. E eu agradeço por acordar. Eu agradeço pelo café da manhã. Eu agradeço pela janta, que hoje foi pizza. E eu vou orar pelo papai. Beleza. E você, mamãe? Eu vou agradecer por isso, por isso, por isso, e vou orar por fulano. E você, papai? Vou orar por isso, e vou agradecer. Gente, no primeiro dia foi. O segundo dia já deu uma... Porque não podia repetir o que agradeceu ontem, né? Aí ficou e tal, e vai e tal. Para orar, por quem orar é mais fácil. Porque você vai escolhendo, né? Cada dia uma pessoa, né? Mas para agradecer é difícil. Pelo menos para a gente foi. Então, aí a gente começou a exercitar isso. E foi interessante, porque o Miguelzinho, assim, a gente percebeu que ele começou a enxergar mais detalhes, assim, que às vezes passa desapercebido, né? Até que ele soltou essa semana. Eu agradeço por hoje ter brincado bastante com a Ana. Então, quer dizer, ele parou para pensar que o fato dele brincar com a Aninha lá foi um momento importante para ele. Ele agradeceu por isso, né? Parece besteira. Por quê? No dia a dia tá os dois brincando. Por mais que ela tenha 7 meses, ela já senta, ele joga a bolinha para ela dá risada, é aquela farra. E ele entendeu que isso é uma coisa importante que ele poderia agradecer, né? Pelo respirar, pelo andar. E eu gostaria de propor para os irmãos hoje exatamente isso. Vamos fechar o olho agora. E eu queria que você conversasse com Deus e escolhesse aí 3 motivos também pelos quais você é grato hoje. 3 motivos. Talvez vai ser um pouco difícil para você encontrar 3 motivos para ser grato, né? Mas a gente vai construindo juntos.
Nesse momento eu também vou orar junto com você e nós vamos agradecer a Deus por esse momento que a gente passou junto aqui. Eu tenho certeza que a gratidão ela é um lembrete da gente reconhecer quem Deus é. Não pelo que Ele faz por nós, porque isso daí é questionável, né? Só o fato de Ele ter se entregado já nos mostra que não é isso que está em jogo. Mas é o fato da gente reconhecer e agradecer que Ele está com a gente todos os dias. Pela salvação em Cristo Jesus, pela graça que nos alcançou sem a gente merecer. Nós te agradecemos, Jesus, pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas, que muitas das vezes intercede por nós quando a gente não sabe o que dizer, quando nos faltam palavras, quando a gente sequer tem forças para ajoelhar, para orar. Obrigado porque é o Teu Espírito Santo que intercede por nós nesse momento. Nós te agradecemos, Pai, pela comunhão, por esse momento que a gente está aqui junto. Lembrando de te agradecer, eu entendo que essa palavra que me fez refletir sobre a gratidão é uma forma tua de cuidar da gente, de falar pra gente, olha, não esquece por quem que faz isso por você. Não esquece não, seja grato. Então eu entendo isso, Pai, como um cuidado teu, um amor teu. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua fidelidade, ela independe das circunstâncias. A tua fidelidade, ela independe do nosso comportamento. A tua fidelidade, ela independe de qualquer coisa. O Senhor nunca mudou, o Senhor nunca mudará. E isso é uma coisa importante que a gente deveria te agradecer todos os dias. Muitas vezes a gente passa por coisas simples do dia a dia. E eu quero reforçar aqui mais uma vez, Pai, te agradecer pelo fato da gente ter uma família, pelo fato da gente ter um lar, pelo fato da gente ter uma casa, um carro para andar, uma bicicleta para andar, uma moto para andar, um trabalho digno para trazer o sustento para a nossa casa. Nós te agradecemos, Pai, porque isso é um presente. Cabe a nós enxergar isso, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela saúde, que é o nosso bem mais precioso. E eu me coloco aqui, Senhor, de forma vulnerável, a te pedir perdão por muitas das vezes não cuidar desse presente tão importante, tão valioso que é a nossa saúde. Que o Senhor nos ajude a cuidar desse presente, que eu acredito que entre todos os presentes que o Senhor nos dá, a saúde é um dos mais importantes, porque sem a saúde a gente não consegue nada. Então eu te peço, Senhor, que nos faça enxergar esse presente tão valioso e nos ajude a cuidar desse presente, Pai. Eu te peço que para aqueles irmãos que não têm a saúde em dia, que o Senhor restaure agora, Pai, que o Senhor traga a saúde, traga a cura e dê esse presente, Senhor, e mostre o quão importante é para que a gente não negligencie, para que a gente cuide dela, Pai. Eu te agradeço, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor me ajudou, o Senhor me deu coragem, o Senhor me deu forças para estar aqui. Eu te agradeço porque o Senhor me fez pensar e refletir sobre tudo isso que a gente comentou aqui hoje. E eu te peço perdão, Pai, por muitas das vezes não enxergar as coisas boas que o Senhor faz na nossa vida. E eu também oro por todos os irmãos que estão aqui. Eu tenho certeza que alguns também deixam passar batido. Então eu te peço perdão por todos nós, Pai.
porque muitas das vezes no piloto automático a gente esquece de agradecer pelo momento em família, pelo filho que está saudável, pelo marido que está saudável, pela esposa que está saudável, pelo alimento que tem no armário, por sairmos daqui hoje e termos um lugar para ir se alimentar e a parte da tarde ter um lugar para descansar. Nós te agradecemos, Pai, e nós reconhecemos, Pai, que por mais que sejam necessidades básicas, essas necessidades básicas são providas por Ti. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos nada disso. E o mais interessante, Pai, que tudo isso é um presente, porque nós não merecíamos nada disso. O nosso destino era a perdição. Nós não deveríamos estar aqui agora, mas o Teu amor superou tudo, Pai. E nós estamos aqui nesse momento para Te agradecer. Eu Te louvo, eu Te agradeço por esse despertamento e que nós consigamos, Pai, enxergar a vida com os Teus olhos, com um olhar de gratidão, não um olhar de passividade, com um olhar de milagre, entendendo que tudo que acontece é um milagre, é um presente. E que o Senhor nos ajude a entender, Pai, os limites entre a ingratidão e o comodismo. Que nós não sejamos pessoas omissas, improdutivas, que a gente consiga agradecer pelo que o Senhor já nos deu e também não percamos a motivação em buscar coisas melhores, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para a gente. E eu Te agradeço, Pai, por esse momento. Te peço que despeça os irmãos em paz, que eles tenham um ótimo fim de semana, um bom momento em família, uma boa tarde de descanso, que todos tenham uma semana produtiva, Pai, em tudo que forem fazer, que o Senhor coloque as mãos, que o Senhor abençoe, que sejam tomadas as melhores decisões, que tudo corra bem, Pai, que tudo vá bem na vida dos meus irmãos essa semana. É no nome de Jesus que eu Te agradeço, Pai. Amém.